cidadãozinho aqui. Não é pra você falar. Papai vai falar. Você fica aí dormindo. Esse cidadãozinho me ensinou uma coisa muito valiosa que eu quis compartilhar aqui com vocês. Muita gente tem confundido, e eu inclusive acabei refletindo isso enquanto estava com este novo ser humaninho aqui, que confundimos graça e desgraça. A gente começou a dar risada da desgraça e parou de ver graça na graça. E isso pode ser corrigido. Aconteceu um fato interessante, eu vou ter que dar uma chegada para trás. Eu sei que você está ouvindo e entendendo. Aconteceu um fato curioso. Este homem aqui estava relutante em dormir. Pode explicar, eu estou entendendo. Estava relutante em dormir. E eu estava em pensamento, falando que ele só teria o que ele teria, que ele queria, né? Contanto que dormisse, já que a mãe dele está exausta e pediu minha ajuda, tá? Só que a ajuda nem sempre é do jeito que a gente quer. Parou. Você dorme. Agora é hora de dormir. Tá bom? Não é pra você falar. Agora não. Não é hora. Não, Nina, não. Eu fico aqui a noite inteira, carinho. Falta um pouquinho pra amanhecer, daqui a pouco você vai pra creche. E você tá achando que amor é só ficar no dengo-dengo? Não. Tá? Esse tipo de amor não vai, filho, não vai. O amor às vezes tem que fazer coisas que não nos agradam. Senão a gente vira uns banana. Entendeu? Eu sei, tá difícil de engolir, né? Mas gente, é isso. A gente tem estranhado. Você só ouve, tá? Isso é pra você também. Vai ficar bravo desse tanto. Você não quis dormir até agora que eu tava te mimando. Você não quer ouvir, né? Tá ruim. Porque ouvir certas coisas incomoda, né? Tá achando que já chegou agora e já tá querendo mandar no trem, rapaz? Aqui não. Aqui já tinha morador antes de você, viu? Aqui já tinha morador. Você não vai botar regra nessa casa não, Aí esse cidadão quis rir num momento de extremas emoções. Você quis rir, né? Eu vi sua cara de riso. Não é legal. É nessas horas que a gente tem que corrigir, mas não é educar não é bater. Quando você bate numa criança, você não está educando. Pensa, fala. Olha só como ele tá. Olha só. Ele tá se contorcendo. Tá ruim, né? Eu não sei onde você aprendeu essas coisas, mãe. Comigo você vai desaprender? Você não vai rir da desgraça. Tá bom? Tá bom? Aqui não. Calma.
É duro de aceitar, mas você vai aceitar. Porque agora você está aqui, sob nossos cuidados, sob o meu cuidado. Tá bom? Olha lá, olha só como contorce, gente. E não é dor, e não é dor. Mamãe, papai que tem assistido, não é dor. Isso daqui é indignação. Porque esse que vos fala agia dessa forma quando era contrariado. Oh, meu lindo, o papai te ama, tá? O papai te ama. Se você não quer dormir, a gente fica aqui conversando, tá? Tá bom? Porque 3 horas da manhã é hora de dormir. O papai também tá sentindo uns incômodos, mas fica em paz. Eu sei que tá no seio. Calma, pronto, vai. Gospe. Dorme. Já volto, tá? André. Comigo. Dorme pra assimilar isso que eu tô tentando te ensinar. Vai lá. Dorme, André. Tá tudo bem. Você pode dormir porque está tudo bem. Eu sei porque ele tava rindo, mas eu não posso falar em voz alta, porque senão ele vai ficar revoltado. É? Te conheço, seu moço. Eu conheço você da história da vovó. Dorme, André. Quer dormir? Vai dormir? Tá olhando para a câmera? É? Você quer palco, filho? Você quer palco? Você gosta? É? Olha lá. Fala, oi, galerinha. Oi, galerinha. Fala pra galerinha. Já que você não quer dormir, então participa do vídeo. Fala, oi, galerinha. Oi, galerinha. Quer falar alguma coisa pra eles? Assumir a culpa ou não? Sem meia culpa hoje? É? Então vamos lá. Sem meia culpa, então. Você não tem culpa de nada, né, bonito? Você não tem culpa de nada. Você é a pureza encarnada. O problema é que você é um filtrinho, uma esponjinha, né? Aí você vai filtrando as coisas ruinzinhas do papai, as coisas ruinzinhas da mamãe, e aquilo que dá certo na prática, você assimila, né? E começa a reproduzir. Por exemplo, você descobriu que... agora eu tô te desvendando, né? Quando você descobriu que no choro, na birra, na manha, você consegue o que quer, você começou a proliferar esse choro, essa birra, essa manha. Aí você percebeu que quando o papai e a mamãe discutem, você tem mais rápido aquilo que você quer, né? Porque não era a primeira vez hoje. Só que hoje vai ser a última, tá? Aí papai e mamãe brigando, você riu. Você riu. Eu vi nessa cara você rindo. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Tá? Não ria da desgraça alheia, cara. Isso é feio. Isso é muito feio. E agora me faz eu pensar. Lembra aquele vídeo que eu gravei sobre piada de humor negro? Então, revendo meus conceitos, é, de fato, de péssimo gosto esse tipo de piada. Por quê? Porque você está rindo da desgraça. E a desgraça não tem graça. A desgraça não tem graça. Pode tossir. Bota pra fora. Bota pra fora. Isso, bota pra fora. Não tem graça. Isso não tem graça. A graça, sabe o que é a graça? A graça é dom divino. A graça vem de Deus. Sabe? A gente foi redimido de nossos pecados pela graça. Entendeu? Quanto mais cedo você assimilar isso, bonitão, mais fácil vai ser sua vida. Aí você agradece. Não papai, não mamãe.
mas o Criador que fez um projeto de salvação. Por mais que você não lembre da culpa, ela estava em nós. E ou a gente reconhece ou vamos perpetuá-la. Não, aqui não. Não nessa casa, porque nessa casa o morador tá com a lamparina acesa. E o fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou e nem vai apagar. Despertou? Então vamos despertar. Não vai ficar dançando aqui até a hora do você ir na creche. Aí você dá sossego pro pessoal da creche, ou não? Mas você dorme bem, né? Por incrível que parível, ele dorme bem na creche. Só aqui, né? Que qualquer ruidinho você acorda. Por que será? Por que será? Ah, o papai sabe? O papai sabe. Sabe, não sabe? O papai sabe, meu. O papai sabe. E aí? Vamos dormir? Ou vamos gravar um vídeo de 30 minutos aqui pra galerinha? A galerinha tá aí. Eles vão assistir. Você dormindo ou não dormindo. E aí, André Luiz? Dorme? Dorme? Fazer dormidor? Vamos fazer dormidor? Ponto. Tá quente agora, né? Vamos lá dar uma refrescadinha? Amorinho aqueceu, né? Já que eu volto para concluir. Senhor André. Antigamente eu achava que eu era louco por sequer considerar as hipóteses que passavam pela minha cabeça durante essas situações mais conflituosas. Por exemplo, nesse momento, o que eu estou sentindo é uma queimação gigantesca no meio das costas. E no meio das costas, aquele negócio dos chakras fala que é o chakra plexo solar. E o plexo solar, na espiritualidade, é a forma como você se expressa no mundo, se não me falha a memória. Pela frente, sabe? Aqui, ó, exatamente aqui. A ansiedade bate aqui, porque você está querendo se expressar no mundo e mostrar tudo que você sente, tudo que você é, tudo que você acha que é. E queima atrás quando está recebendo inputs de fora, sabe? Dói na frente ou incomoda na frente, quando a gente está sendo doloroso os outputs, as coisas que a gente está lançando. Por exemplo, apresentar uma peça de teatro. Por que dá um frio na barriga? Plexo solar, ele está aqui na frente. Nas costas, ele queima, geralmente queima, quando estão vindo outputs de fora que você não quer aceitar. O que acontece? Às vezes a dor é tanta que a gente deixa entrar. Por mais que a gente queime, sabe, queime mesmo. Tentando conter essa informação para ela não entrar dentro da gente, por exemplo, rir da desgraça alheia. Sabe aquelas piadas sem graça que, tipo, você quer ser aceito na roda de amigos e, tipo, você não é plenamente consciente, igual eu tive a felicidade de ser. Não sei se é felicidade, porque foi doloroso e é doloroso até hoje ter que ficar numa roda de conversa. Mano, é tediante. Tem roda de conversa que é tediante, mas eu tento forte, sabe? Participar. Eu tento com afinco compreender a situação e, como forma de divertimento, eu fico analisando as pessoinhas da roda
E eu sei que eles fazem o mesmo. Todos ficam analisando ao redor o tempo todo, porque nem sempre estão analisando você. Às vezes nós caíamos, eu caía, naquela paranoia equivocada de que, tipo, tá todo mundo olhando pra mim. As pessoas olham, isso é fato. E as pessoas julgam, isso é fato também. Mas não é porque elas fazem que você deve fazer. E não é porque elas fazem que isso deve te incomodar. Porque o que te importa se uma pessoa, num rolê aleatório de sexta-feira à noite, vai achar que você é viado? Sim, aconteceu comigo. E aquilo me incomodou, tipo, muito. E, mano, por quê? Sabe? Eu achando que eu tava dando. Tava em alta moral com a mina lá. Foi até engraçado. Pra mim, né? Tipo, motivo de riso. Mas por que alguém achar que nós somos o que não somos nos incomoda tanto? Porque aquilo que a pessoa achou que éramos nos incomoda, sabe? Muitas vezes é preconceito velado. Não, mas eu não sou preconceituoso em relação a isso. Eu tenho até amigos que são. Mas se alguém fala que aquilo que você tem amigos que são, fala, nossa, mas eu achei que você fosse. E se isso te incomoda ao ponto de, tipo, estragar a sua noite, não tem uma boa notícia pra você. Você é preconceituoso. Por que eu entrei nesse assunto? Gente, são 3 horas da manhã, então vocês, por favor, me perdoem por qualquer lacuna de informação, por qualquer interrupção de tema, de conversa. Eu tô tentando caçar enquanto eu tô falando, é brincadeira? Comecei sobre a graça, riso, rir do que não é risível, sabe? Às vezes, eu gravei outro vídeo, a cura pelo riso. Não sei se é saudável rir do que é desagradável para outros, sabe? Porque senão a gente cai naquela ideia equivocada de que, tipo, ai, que geração mimizenta, ai, que pessoal dodóizinho. Eu vejo isso com o meu filho, ele é contrariado em algumas coisas que ele fala, o mais velho no caso. E tipo, ele não lida muito bem. Aí se eu falo um não mais rígido pra ele fica em estado de choque. E se ele tá fazendo alguma coisa, tentando alguma coisa e não sai como ele planejava, ele chega a se bater, ele sabe dar tapa na cara. E, com quem que ele aprendeu? Mano, aprendeu comigo, aprendeu com a mãe dele. Quando a gente, eu e ela no caso, ficava muito contrariado, geralmente um com o outro. Eu tô numa discussão com ela, eu tentando colocar o meu ponto de vista, ela mostrando que o meu ponto de vista estava equivocado, mas na hora eu tinha certeza de que eu estava certo. Em algumas situações eu estava, tá? Mas isso não vem ao caso. O fato é que é muito mais importante, muito mais valioso ter paz do que ter razão. Hoje, por enquanto, a única pessoa capaz de tirar a minha paz ainda é a Lucilena. Mas é algo que eu estou trabalhando, porque eu me propus a amar esta mulher de forma incondicional. Para quem não sabe, aquele amor de começo de relacionamento, a gente chama de eros, o amor eros. A gente só quer o amor carnal, o amor, sabe, passional, uma paixão, sabe, aquele fogo ardente que com o tempo
o combustível desse fogo não se sustenta, ele apaga e tipo, você vai querer reacender o fogo da paixão ou aprender a forma certa de amar num relacionamento? Porque a forma certa de amar num relacionamento é o incondicional, é a forma como você deveria amar seus filhos. Você ama eles incondicionalmente, só que muitas pessoas acham que amor, quando estamos falando de amor, é, ai, filhinho, você pode tudo. Ai, filhinho, tá tudo bem pra tudo que você tá fazendo. Ai, você quer isso? Não, papai vai dar um jeito. Tipo, o papai pode dar um jeito, mas tem a ver sim com mostrar pra ele que, pra eles, no caso os filhos, que tem custo as coisas. Por exemplo, meu filho pede docinho, pede fine, pede, sabe, esse tipo de coisa. Toda vez que vai no mercado quer um doce. Eu entendo, a vida é amarga e a gente quer adoçar ela de alguma forma. Só que ficar sempre no docinho, no docinho, no docinho, você vai adoecer. Porque você não vai ter consciência do porquê você está comendo tanto doce. Porque, bom, depois eu falo porquê. E você vai continuar consumindo, consumindo, consumindo mais doce para aplacar a amargueza da vida. Só que a vida não é amarga. A vida de ninguém é amarga. Porque o sabor vai depender de quem prova. Por exemplo, tem gente que gosta de brócolis, tem gente que odeia, tem gente que adora uma rúcula, por exemplo, e tem gente que acha aquela coisa extremamente amarga. Só que as coisas não têm gosto ruim ou bom. Elas têm o gosto próprio delas. E vai de você querer provar ou não. A vida também não tem gosto nenhum. A vida, de fato, não tem gosto nenhum. Não é amarga, não é doce, não é salgada, não é fria, não é quente. A vida é o que é. Como você vai interpretar a vida que você está levando vai depender do que está dentro de você. Quando você consome açúcar em excesso, é porque a sua vida, você não encontrou a doçura da vida. Eu precisei ir numa festa de Cosme e Damião para entender isso. Ah, mas então se eu for numa festa de Cosme e Damião, eu vou entender a mesma coisa que você. Se você estiver aberto ao aprendizado, sim. A vida é feia ou a vida é bela? Tem um filme que chama A Vida é Bela. Eu nunca assisti, vi trechos, mas pelo que a leitura que eu faço dos trechos que eu vi é que o filme não é nada belo. A vida do cara é péssima. E tipo, ainda assim, a vida continua sendo bela para ele, porque a vida é aquilo que a gente escolhe que a vida vai ser. E muitas das vezes a gente não escolhe de forma consciente. Eu estou num casamento. E esse casamento é extremamente desafiador. Ele constantemente coloca o meu ego em contra a parede, sabe? Os relacionamentos têm disso. Devia ter pegado um copinho d'água. Relacionamentos colocam o nosso ego contra a parede o tempo todo. E a gente tem que escolher o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo ou o amor. Porque se for o amor, você vai escolher a outra pessoa. Por exemplo, a sua esposa pede para ficar em casa cuidando dos filhos. E você, pobre de espírito, diz que não. Não. Se você parar de trabalhar, a gente não paga as contas. Pô, é um crime o marido fazer isso com a esposa, porque, e não só com a esposa, ele está cometendo um crime contra os próprios filhos, porque se a esposa quer
sente no coração dela que ela precisa passar mais tempo cuidando da casa e dos filhos, a mãe é sábia. A mãe é o único momento que, tipo, o instinto fala mais alto, pelo menos na maioria das mulheres, é a questão da maternidade. E deveria ser na paternidade também. Só que alguns, assim como eu, precisam levar uma lapada muito grande da vida para ouvir o instinto de paternidade. Porque eu conheço gente que está até hoje fugindo mesmo da paternidade, tendo filho. E não sabe, não é pouco comum. Porque para o homem é fácil fugir dessa responsabilidade. Porque não é ele que gera a criança, não é ele que pare, não é ele que fica 9 meses e depois tem que decidir se vai cuidar da criança ou dar para adoção. E mais, se decide dar para adoção, por exemplo, independente da forma como engravidou, decidir dar para adoção, ela vai ser condenada. Se a sociedade condenasse o homem do mesmo tanto que condena a mulher, meu amigo, aí você pode ter certeza que teríamos muito menos abandonos de pais. Teríamos menos famílias desestruturadas, porque sim, é desestruturante a ausência paterna na criação de um indivíduo. Porque se você não tem o amor de mãe, aquele amor que tipo acalenta em tudo, cara, eu não posso falar alto com meus filhos. Você tem noção do que é levantar a mão para ele e a esposa pegar uma faca para falar: se você erguer a mão para ele de novo, eu te desvivo. É engraçado? Não foi na hora. Mas é nesse tanto, sabe? Porque eu entendo. Na hora fiquei puto da vida. Meu ego querendo mostrar o demônio que ele pode ser. Mas hoje eu compreendo. Quem sofreu muita violência na infância não quer que os filhos passem por isso. Quem teve muita ausência de coisas mesmo, até comida, não quer que os filhos passem por isso. Só que pai, pelo menos alguns pais que eu tive conhecimento, eles pensam diferente, eles querem, tipo, fazer a criança crescer no desafio mesmo. Não, mas eu não tive isso, por que ele tem que ter, sabe? Isso é de uma crueldade. Tipo, eu entendo, eu me esforço para entender que faltou amor para essa pessoa. E ele não entendeu que amor não é, sabe, ser o Deus do Velho Testamento e queimar a porra toda por conta de um desobediente, sabe? Queimar, enfim, um ou todos desobedientes, enfim. Ou alagar também, né? Não é esse Deus, é o Deus de amor, o Deus que Jesus de Nazaré veio nos mostrar. Jesus de Nazaré nos mostrou o amor incondicional. Ele mostrou que pai, o homem, também pode amar, como a mãe ama. A mãe, muitas delas, o filho pode defecar em sua boca, que ela vai estar falando: ai, que belezinha, olha que bonitinho que ele fez. Agora, isso daí está estragando a criança também. A conversa que eu tive com o André, tadinho, ele tem 11 meses, não é dele que está vindo essas coisas, sabe? Mas ele está aprendendo a ser assim. Por quê? Por causa de mim e por causa da mãe dele. Agora, se eu falo que algumas atitudes que ele está tendo é por conta de equívoco na forma de tratamento da mãe dele, eu não quero entrar nesse debate com ela, nunca mais, sabe? Ela quer fazer do jeito dela, faça do jeito dela, mas se pedir a minha ajuda, vai ser do meu jeito, sabe? Eu não tenho problema
com levar desaforo do meu mais velho na rua, sabe? Tá todo mundo olhando. E ele gritando comigo, batendo em mim, e xingando, e dando piti. Não tem problema nenhum. Eu olho pra mãe dele. Ela se incomoda, se incomoda. Mas eu falo pra ele, Bento, não falo nesse tom, falo mais duro. Eu falo, Bento, acalma a moringa. Bento, não fala nesse tom comigo. Aí beleza, ele continua falando, porque a mãe dele permite. Porque é ela que cuida, ela que faz essa parte da educação. A educação não vem do pai. Toda vez que eu brigo com o Bento, toda vez que eu, sabe, ele falou, toda vez que ele discute, tipo, a mãe briga, logo ele já esquece, sabe? Mas quando eu brigo, ele fala que ele fica muito triste. E porque o pai é mais duro. Então, o que a gente está fazendo aqui em casa? Quando o Bento está muito, muito, muito rebelde, é normal, crianças são assim. A mãe dele ameaça. Se você não parar, eu vou mandar seu pai te bater. Eu não quero bater. Mas aí eu entro no jogo. Bento, você quer apanhar? Não? Então faz o que sua mãe tá mandando. Pronto, resolvido. Ele nunca vai escolher apanhar. Que criança vai escolher apanhar? Você dá tipo uma opção. Você vai dormir. Não, como é que eu vi no vídeo? Você vai escovar os dentes ou quer que eu arranco todos eles para você não ter mais que escovar? Educação positiva que fala, né? Você vai dormir agora ou já? Umas coisas assim, meu pai fazia isso. Na base da fala, tipo, não quer dormir agora? Então vamos pro sermão. Ele ficava 1, 2, 3 horas no sermão. E cara, aquilo, tipo... Engraçado, isso causou um trauma. Eu prefiro que a pessoa me bata, tipo, ao invés do sermão, a Lúcia mesmo. Quando ela vem falar comigo algumas coisas que, sabe, eu não tô preparado pra lidar, ela fala e, tipo, eu fico, ai, mano, ela tá falando disso de novo, eu ainda não consegui processar essa informação, ela tá falando, cara, eu vou atiçar ela até ela me bater e tá tudo certo. Isso também não dá certo, gente. Não dá certo, não. Até porque a Lúcia não é violenta fisicamente, ela não levanta a mão pra uma mosca. Ela é aquele tipo de pessoa que dá outra face. A menos que toque nos filhos dela. Aí ela é passional. Uma vez ela quase matou uma pessoa aí que agrediu a mãe dela. Na infância, adolescência, sei lá. Tipo, ela é passional. Ela pode ser passional. Mas não com ela. Tipo, com ela, uma pessoa pode cuspir na cara dela. Tipo, é impressionante a frieza com que ela lida com essa coisa. Você pode falar muita merda pra ela. Ela vai respirar e falar, tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Isso é quase búdico, sabe? Buda tem uma história desse tipo. Buda estava lá em seu templo, alguma coisa assim. E chegou alguém e cuspiu e deu um tapa na cara dele. Aí Buda não teve reação nenhuma, só perguntou, você tem mais alguma coisa pra me dizer? Tipo, o cara regalou os olhos e saiu andando, foi embora. No dia seguinte, o mesmo cara chega pro Buda e fala pra ele, me perdoa. Tipo, cai aos pés dele e pede perdão. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. E o Buda pergunta, mas do que você tá pedindo perdão? Ele, do que eu fiz ontem. Eu cuspi em você e te dei um tapa na cara. Ele falou, não, você não. O homem de ontem que veio aqui, sim. Mas você não fez nada. Porque o homem de ontem já não existe. O que existe é esse que está nos meus pés me pedindo perdão. E eu não me ofendi
porque... E eu não tenho o que te perdoar hoje, porque o homem que eu era ontem também já não existe mais. Eu já sou outro hoje. E o Bento me falou uma coisa muito parecida com isso. Ontem, antes de dormir. Ele não estava querendo dormir, a gente deitou na sala e a gente começou a conversar. Foi a primeira vez que eu conversei desse jeito com ele. Eu deixei ele falar todas as imaginações, as coisas que passavam na cabeça dele. Eu aprendi tanto. Mas a coisa que mais me impactou e eu quis trazer num vídeo, eu até pensei num vídeo futuro, mas vai acabar saindo aqui mesmo. Eu falei, Betão, por que você bate na mamãe? Porque ele falou, eu queria tanto que você não se estressasse e não ficasse bravo quando a mamãe fala as coisas. Aí eu falei pra ele, mas Gatão, você também fica bravo com a mamãe. E você depois fala que não lembra. Você lembra ou não lembra? Ele, não, quando eu fico bravo, não. Porque eu só fico naquele... Ele falou isso, gente, ele tem 5 anos. Eu só fico bravo naquele momento, depois eu esqueço. Mano, isso é búdico, isso é crístico, isso é transcendente e veio de uma criança de 5 anos. E a gente acha que está ensinando alguma coisa para eles. Ele falou também uma coisa muito bonita sobre o amor. Tipo, Jesus veio ensinar o amor. E eu escolhi o amor e não o ódio. Que eu tinha contado, um pouquinho mais cedo eu tinha contado para ele a história de Jesus, que Jesus veio ensinar sobre o amor de Deus e que algumas pessoas não quiseram aceitar aquele amor e escolheram o ódio e decidiram crucificar Jesus. Aí, ele falando, aí eu escolhi o amor, porque eu não quero o ódio é ruim, então eu escolho o amor. Eu falei, caraca, Gatão, você é muito sábio. Tipo, você falou palavras muito bonitas que até de fato emocionaram. Encheu meus olhos de lágrimas. Eu falei, Gatão, você chegou a emocionar o papai. E ele, tipo, indiferente, sabe? Tipo, legal, bacana. Próximo. Ai, cara, criança é um sarro, velho. E ele é autista. Difícil de lidar. Não é difícil, eu entendo. Eu entendo ele porque eu era exatamente assim. Eu entendia coisas a respeito da vida, o universo e tudo mais. Eu tentava falar e eu tinha certeza. Eu sou taurino, gente. Eu tinha certeza do que eu estava falando. Certeza absoluta. Não, mas não tem como você saber disso. Eu assisti um filme uma vez assim. Mas você não tem como lembrar do futuro. Deve ter sido um sonho. E o menino via o futuro. É mais complexo do que isso, mas enfim. Ele via o futuro, ele sabia as coisas que iam acontecer, ele sonhava e acontecia. Então ele lembra do futuro. E lembra também de coisas que nunca aconteceram, que poderiam acontecer, futuros prováveis. Então ele fala pro homem, eu lembro, você estava no seu carro, cantarolando uma música, aí você passou por uma linha de trem, você achou que ia dar tempo e o carro parou. E veio o trem e te esmagou, eu lembro. Aí a mãe dele dá um tapa na cara dele e fala, isso não é legal. Mas ele de fato sabia que em uma das realidades possíveis aquilo tinha acontecido com aquele homem. Então por isso ele falou, lembro. Ele só não soube se expressar. Ele não sabia o que ele tinha feito. Pô, pensa você sabe tudo que vai acontecer e pode acontecer. Basicamente um Deus da cognição. Você só não sabe explicar. Então você fala que lembra de uma coisa que nunca aconteceu. Você lembra do futuro. Você lembra, porque você nunca esqueceu. Na fonte divina a gente sabe de tudo. O Criador sabe de tudo. Aonde Deus habita,
não existe tempo. Lá todos os tempos que a gente experimenta aqui na Terra, eles coexistem ao mesmo tempo. Na série Fringe, um dos viajantes do tempo, ele pega um canudinho, eu não tenho um canudo aqui para mostrar na prática. Ele pega um canudinho e ele passa água pelo canudinho. Aí a água vai escorrendo pelo canudo e cai. Aí ele fala, é assim que vocês percebem o tempo, como uma correnteza, um rio que vai e deságua. Aí ele tampa a saidinha do canudo e vai entrando água, enche o canudo. Ele fala, isso daqui é o tempo da forma como nós, viajantes do tempo, entendemos o tempo. Ele é uma linha fechada. Só que no caso dessa série, não existe... Eles não trabalham com infinitas possibilidades. Talvez ele... Bom, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Não vou fazer essa análise agora. Mas o tempo para Deus é isso. Ele entende todo o nosso tempo, passado, presente e futuro. E todos os universos possíveis. Lembra Marvel, o Doutor Estranho, sentado lá com a joia do tempo, fazendo... Eu acho que era assim, sei lá, ele faz um negócio com a mão, enfim. E ele fica lá pensando, e ele fala, eu testei 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões de possibilidades, e a gente só tem uma para vencer isso aqui. Deus. Vê dessa forma o tempo todo. Aí, belo dia, apareceu um sujeitinho nascido numa manjedoura, e ele enxergava como Deus todos os tempos prováveis e possíveis, e chamaram-no de Deus. Futuramente ele é o próprio Deus encarnado, e todos nós somos o Deus encarnado. O que torna Cristo inalcançável é a gente achar que ele é inalcançável. Somos capazes de fazer obras maiores que as dele. E foi ele mesmo quem disse. Você não precisa nascer de uma virgem. Você não precisa nascer numa manjedoura. Ele só estava cumprindo profecias judaicas, tá? Para mostrar que ele era o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ele nasceu, abriu os olhos, entendeu e viveu esse papel. Foi bom? Claro que não. Ele entendeu o papel dele e viveu o papel dele. E o que aconteceu? Crucificaram o cara, mataram ele. Mas tudo para cumprir a profecia, o sangue de um inocente que lava os pecados do mundo. Você não precisa acreditar que Cristo retirou seus pecados. Você pode ter a soberba de achar que eu não tenho pecados para ser limpados, por que eu tenho que acreditar nesse homem? Mas, meu amigo, existe uma coisa nas vidas chamada somatização. Toda vez que você comete algo ruim em vida, isso fica grudado como uma sujeira energética na sua alma. E essa sujeira energética a gente chama de somatização. Aí, o que essa somatização faz? Você pode expressar ela nessa encarnação ou em próximas, certo? Fui longe, né? Quando a gente fala de somatização, isso acontece emocionalmente também, sabe? E na medicina, se eu não me engano, tem não sei o que somático, agora eu não me recordo. Acho que já exauri a... Eu sou humano, eu canso. E agora são que horas? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não consigo, né? Deve ser umas 4 horas da manhã.
horário que era para eu estar acordando. Então eu agradeço ao André Luiz, porque faz tempo que eu não gravo um vídeo longo assim e tava me fazendo falta, porque faz muito bem eu falar essas coisas aqui com vocês, porque eu tento falar no meu círculo social e tipo, eu sou o chato do rolê. Tô aceitando esse papel até que muito bem. Ontem eu fui num almoço que a gente teve lá no centro e ninguém aproximou de mim para conversar e isso não me incomodou. Mas aí eu senti tédio. É tediante ficar sem fazer nada. E a maioria das vezes a gente quer preencher o tédio com alguma coisa que nos traz dopamina barata, sabe? Ah, vou mexer no celular, rolar uns feed. Ah, vou, sei lá, comer. Comer. Eu gosto de observar. Fiquei observando as pessoas, os insetinhos, e o Bento faz muito isso. As crianças não gostam de brincar com ele porque ele tem uma forma de brincar que é muito diferente. Eu tinha essa forma diferente de brincar também. Ele é mais imaginativo, ele vive mais na imaginação. Porra, o menino acredita que Jesus, tipo, ele vê os videozinhos lá. Mano, pra você ter uma noção, ele vê os videozinhos. Se você não deixar o like, o diabo vai não sei o que. Ele, mas o diabo não existe. Ele fala, eu não vou deixar like porque o diabo não existe. E aí ele costumava, tipo, falava de Jesus. Se você escolhe Jesus, você deixa o like. Se você não fizer, aí o diabo aparecia lá e tal. Aí ele, no começo ele deixava o like. Eu falei, gatão, é legal isso, mas isso que ele tá fazendo é manipulação. Ele tá tentando te manipular para ganhar like. E tipo, você não precisa provar para ninguém e mostrar para ninguém que você escolheu Jesus. Você tem que saber isso dentro do seu coração e é algo que é particular de você. Se você quiser contar para as pessoas e tentar mostrar para elas o amor de Cristo, tudo bem, tá? Joia. Só que você não precisa ficar caindo nessa manipulação barata dessa galera. Até porque você sabe que o diabo não existe. Isso, na verdade, quem falou foi a mãe dele, que o diabo não existia e enfim. Aí, beleza? Aí ele, toda vez que aparece essas coisas no vídeo, não deixa mais o like e reforça que o diabo não existe. Só que ele tem medo de escuro. E não é o diabo, mas existe a maldade, sabe? No mundo existe a maldade. E se a gente fazer os nossos filhos crescerem no mundo achando que o diabo não existe, a maldade não existe. A maldade existe e o diabo existe. E ele está no coração das pessoas maldosas. Ele não é uma entidade isolada, um caboclo de pé de cabra é ferramenta, mas o pé, sabe, vincado, com um rabo e chifre todo vermelho, que, sabe, não, esse não é o diabo, não. O diabo tá dentro de você, se você escolhe fazer o mal. E mesmo quando o mal é inconsciente, é mal também. Sabe como você se afasta de Deus? Fugindo da consciência. Se você é inconsciente nas coisas que você está fazendo, você está fugindo da presença de Deus. Muitas vezes, uma vez eu vi um vídeo, o cara estava pregando sobre a palavra, falando que se você não tem conhecimento do pecado, então você não está pecando e Deus te perdoa. Aí ele fala, então quer dizer que agora você está contando para esse cara, porque você está condenado para o inferno e você quer condenar ele para o inferno também, porque você está levando consciência para ele. Eu acho engraçado, porque a igreja, por muito tempo, usava essa lógica. Não ousa trazer a lógica para a casa de Deus. Tem até um desenho da Netflix que brinca com isso. A protagonista, ela era freira, tava
como freira, né? Aí eles falando, não, vamos orar para Deus, alimentar os famintos. E tinha uma estátua gigantesca de ouro. Aí a mulher falou, mas não, pô, se a gente quer alimentar os famintos, não é mais fácil a gente derreter esse ouro, vender e comprar comida? Aí o padre lá na frente, não ouse trazer a lógica para a casa de Deus. Heresia! Sendo que Deus é lógico até demais. Deus trabalha com a razão e a emoção em perfeito equilíbrio. Razão e emoção. Entre razões e emoções, a saída é saber. Isso? Não é fazer. Fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você. Posso esperar? Gente, NX0. Percebe que é para isso que serve a arte. Essas coisas ficam no nosso subconsciente. Na hora certa eles se revelam. O artista é alguém que está enxergando uma coisa no mundo, seja um toque, uma combinação sonora, uma combinação de palavras, uma combinação de imagens e cores que trazem um sentimento. A arte trabalha com sentimento. Por exemplo, você não faz um filme para trabalhar com a lógica, você tem que trabalhar com a emoção. Um filme que trabalha somente com a lógica é para um público mais seleto. Porque na maioria das vezes estamos procurando só esquecer, sabe? Não aprender, só esquecer mesmo, esquecer quem nós somos. Mas a boa arte é aquilo que faz ao mesmo tempo com que nos esqueçamos de nós e ao mesmo tempo nos reencontremos. A gente se esvazia para nos encher do que importa. Eu tô lembrando que no começo do vídeo a gente tava com o André aqui, né? Agora ele dormiu. E eu vou ver se eu durmo uma meia horinha, pelo menos. É isso. Acho que falei quase tudo que tinha no meu coração de falar. É legal estar aqui com vocês. É legal pensar que algumas pessoas vão se dar ao trabalho de esperar o tempo de processamento mental que acontece aqui dentro. E eu espero que o resultado desse processamento todo que eu tive hoje tenha, de alguma forma, esclarecido algumas coisas na sua mente. Agora eu tô lembrando que no começo eu tinha falado sobre graça. Então o nome desse vídeo vai ser graça. E aquilo que eu ganhei de graça, eu dou de graça. E é por isso que eu gravo esses vídeos. Obrigado por assistirem. Aquela curtida, vocês já sabem, fortalece o canal. Comentário também, isso mostra engajamento, quer dizer que as pessoas estão interessadas no assunto que o vídeo está falando, então o algoritmo vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. E dessa forma você está me ajudando e também ajudando a levar um pouquinho de reflexão e formas diferentes de pensar aí, para esse mundão afora. Obrigado mais uma vez.
Se quiser acompanhar o canal, se inscreve, isso também me ajuda. E é isso. Bora, vamos dormir um pouquinho e vocês tenham um excelente dia, tarde, noite, enfim, não sei que hora você vai assistir.